Em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai envolvam a você, rádio ouvinte, e a toda a sua família. Não basta sofrer simplesmente para ascender a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Trecho da mensagem Como Sofres, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações, notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus, nosso Pai e o nosso Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Ante a Caridade, do livro Mais Perto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Provavelmente, não nos será difícil exercer a caridade do plano exterior, canalizando o supérfluo em benefício do companheiro necessitado. A moeda generosa, o agasalho para o corpo e o pão dividido, tanto quanto a visitação direta aos irmãos sofredores, constrangidos à comunhão com a enfermidade e a penúria, constituem expressões de bondade edificante que não nos cabe esquecer em tempo algum. Entretanto, não olvidemos a difícil caridade do mundo inteiro. Saibamos oferecer o pranto invisível da tolerância aos que se deixaram vencer pela irritação ou pela cólera. Distribuamos a água pura da humildade aos que se fizeram vítimas da vaidade e do orgulho. Temos amigos e parentes na furna do ódio ou da ilusão que devemos buscar sem alarde com os nossos melhores testemunhos de carinho. Possuímos afeições e laços valiosos que desceram a escuros matagais do desequilíbrio e que não podemos relegar ao abandono. Há muita gente que padece fome em pleno banquete da vida material e sofre sede à frente de preciosos mananciais terrestres. Aprendamos a ajudá-los com o nosso trabalho e com a nossa fé. Todos sabem dar. Raros podem, porém, sabem dar de si mesmos. Não te esqueças do auxílio em forma de segurança e de estímulo que podes oferecer aos que te cercam através das demonstrações do dever bem cumprido, da solidariedade, da cooperação e da paciência, cultivando pequenos sacrifícios amealhados o tesouro do amor. Jesus é o nosso divino modelo. Depois de dar-se à terra na manjedoura, socorreu a humanidade na solução de aflitivos problemas, completando a lição da caridade, oferecendo ao mundo nas tribulações da cruz o excelso ensinamento do qual, ainda hoje, estamos recebendo a luz imperecível na laboriosa romagem da própria libertação. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade
que estão com as reuniões públicas presenciais, só há 2 exceções atualmente, e nesse mês agora de janeiro deverão ainda voltar a abrir as reuniões presenciais. É a Fraternidade Espírita Emmanuel no Salgado e a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, ACEC. As demais instituições já estão com suas reuniões públicas presenciais. O Emmanuel e a ACEC continuam com a transmissão de lives. Mas queremos sempre enfocar aqueles que se dirijam a algumas dessas instituições abertas, a questão da observação dos cuidados sanitários, a necessidade do uso de máscara durante todo o evento, assim como também o distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. A pandemia ainda não terminou e continuam a necessidade dos cuidados sanitários. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. Benefícios pagos com a ingratidão. Continuação. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros, os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirareis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré.
localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Resposta dos Espíritos: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que, muito a miúde, são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, lemos: Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Tenhamos Fé, que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: se desejas emancipar a alma das guilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegastes à terra na condição de um peregrino, necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guarda o sarcasmo ou o insulto dos outros. Não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Limpa, acalma a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que desperdiçam.
Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste, que espousou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, diz ele, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados às 16h30 e às quartas-feiras às 8h da noite. Casa Chico Xavier, localizado na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 17h, segundas às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nesse espaço destinado para perguntas e respostas e para aprofundarmos mais o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita. Vamos assim para uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Quais as considerações de Emmanuel a respeito de sofrer como cristãos? Na mensagem de abertura do programa, extraída do livro Vinha de Luz, mensagem Como Sofres, Emmanuel nos convida a reflexões muito importantes a respeito disso. Porque ele nos afirma o seguinte, e isso é perceptível por todos nós: todas as criaturas sofrem nas experiências necessárias, e aí ele conclui dizendo, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos. E como é essa diferença? Essa diferença se fundamenta pelo fato de que os cristãos, e sobretudo que agora estão atuando no cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, têm acesso ao conhecimento de como as leis divinas funcionam. Tem entendimento a respeito da vida que continua no plano espiritual. Sabe que a reencarnação é lei divina e que alcança a todos nós. Ou seja, para o espírita cristão, face os instrumentos de esclarecimento que a doutrina espírita lhe dá, eles são chamados a verem a dor, o sofrimento de uma forma bem diferente, porque eles têm conhecimento das causas e sabem que nas situações amargas, difíceis, que a criatura humana vivencia durante a sua encarnação, ela está recebendo muitas vezes lições de aprendizagem, outras vezes resgates e soluções de dívidas pendentes que tinha com a sua própria consciência, e de que por isso mesmo é chamado a ver e refletir a dor de uma forma diferente. E é por isso que na mesma mensagem ele diz assim, que ele deve extrair as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração, sequioso de paz. Vejamos bem,
bênçãos de luz que a dor oferece. O espírita, ele não pode mais ver as situações de dificuldade ou de dores que passa como uma punição, como um castigo divino, como algo que lhe causa infelicidade e que não tem uma razão positiva de estar acontecendo. Não, não é assim. O espírita sabe que essas ocorrências têm objetivos educativos e de resgates, e que para serem bem aproveitados é indispensável não abrir portas à revolta, à contrariedade íntima, a se colocar contra as leis divinas, pelo fato de não ter um acesso direto ao entendimento de determinada prova ou sofrimento que esteja passando. Então é por isso que Emmanuel, nessa mensagem muito importante, nos traz esse esclarecimento de que poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. O que significa beneficência exclusiva? A beneficência exclusiva, que faz parte da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que ouvimos hoje no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a sua mão direita. A beneficência exclusiva se refere ao bem que só é praticado pela pessoa a determinadas outras que tenham, de alguma forma, entendimento ou sintonia com os seus ideais de vida, inclusive na área religiosa. É aquela história de a pessoa só ajudar outra se ela for da mesma religião, ou só ajudar a outra se ela for de determinado partido, de determinado partido político. Qualquer regra de separação criada pelo homem e que serve de apoio para a beneficência exclusiva se enquadra no conjunto dessa explicação que estamos dando aqui. E é evidente que o Evangelho nos alerta que a prática do bem legítima não pode ser desse modo. Não se pode fazer o bem procurando saber a religião, o partido, a cidade ou qualquer linha de característica para aqueles a quem estejamos percebendo a necessidade de socorro e de ajuda. Então, a beneficência exclusiva, o Evangelho coloca de forma bastante clara o seguinte: o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Então, excluamos totalmente da nossa vivência a prática da beneficência exclusiva, substituindo ela pela beneficência ampla e irrestrita, que envolva a todos e que evidencie a prática espontânea do bem, aonde não ajudamos, dando com a mão e esperando receber com outra, mas conscientes da lei de amor, a lei divina
que deve reger nossos pensamentos, emoções e atos. É esse esclarecimento que tínhamos. Vamos ainda para mais uma questão com os temas que foram abordados nesta manhã. A que se refere Emmanuel na expressão emancipar a alma das guilhetas escuras do eu? Na mensagem a respeito da Bíblia e o Espiritismo, intitulada Tenhamos Fé, que é uma mensagem que faz parte do livro Fonte Viva, Emmanuel nos dá esclarecimentos importantes para refletirmos. E ele diz assim: se desejas emancipar a alma das guilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação. Guilhetas são correntes, prisões escuras do eu. Emmanuel se refere ao nosso passado encarnatório, estabelecido sobretudo naquilo que a psicologia e a psicanálise fala sobre o inconsciente, sendo que aqui é o inconsciente de vidas passadas, as guilhetas escuras do eu. E ele deixa muito bem claro que para nos emanciparmos, para nos libertarmos delas, começa o teu curso de autolibertação. Esse curso de autolibertação, ele vai detalhando, primeiramente, sobretudo, a libertação da possessividade, do imediatismo, de valorizarmos aspectos temporários da nossa experiência reencarnatória, substituindo-os por aquilo que seria muito mais importante, como o próprio Cristo havia assinalado, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que nos libertemos dessas correntes do nosso passado, de desequilíbrios, de vícios. Começamos o curso de autolibertação aprendendo a viver, diz Emmanuel, como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. E concluindo mais adiante na mensagem, ele diz: consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Aqui é importante entendermos o sentido espiritual profundo que Emmanuel coloca. Emmanuel espera que o espírita, que o cristão espírita, sobretudo, ele tenha por estímulo, por móvel de suas ações, a identificação plena com as leis divinas, com o Evangelho do Cristo. E essa identificação tem os seus alicerces em nos tornarmos instrumentos do bem, do amor, da caridade. Mas para que esse instrumento seja de fato qualificável, a identificação tem que vir das entranhas da nossa alma, do nosso íntimo. É preciso agora fazer o bem à caridade, não para ganhar reconhecimento ou lugares no reino dos céus, mas por estarmos nos sentindo plenificados e felizes em fazer o bem. É isso que Emmanuel se refere. Na busca desse estabelecimento de roteiro, o título da mensagem é muito clara: tenhamos fé, acreditemos mesmo. E na mensagem da carta a Timóteo, a advertência é muito severa: não trouxemos para este mundo, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Estejamos atentos a isso, meus irmãos. Assim, estamos chegando aos momentos finais do nosso programa, agradecendo a todos a audiência
divulguem, compartilhem com amigos. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, na sua Rádio Liberdade com o Espírito.